Olá, alunos, tudo bem? Eu quero apresentar para vocês, nesta videoaula, algumas características da formação da América Latina. Observem esta imagem. Ela é uma pintura que mostra a primeira missa realizada no Brasil pelos portugueses em 1500. Esta imagem nos traz uma falsa mensagem de que a ocupação do território brasileiro começou ali, o que não é verdade. Outros povos habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. Em 1492 é que Cristóvão Colombo chegou na América Central pelo governo espanhol. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega em terras brasileiras pelo governo de Portugal. Contudo, outros povos habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. Nós chamamos esses povos de povos pré-colombianos, que tinham vários grupos, várias etnias habitando ali todo o continente americano. Quando os europeus chegaram em terras americanas, eles haviam desenvolvido as grandes navegações, que, em poucas palavras, são embarcações feitas de madeira, movidas a velas para atravessar o oceano. A intenção dos europeus era manter as suas relações comerciais na Ásia, mas acabaram chegando na América. Bom, como então os povos pré-colombianos, antes dos europeus, antes do desenvolvimento das grandes navegações, chegaram no continente americano? Uma das teorias para explicar isso é a teoria do Estreito de Bering. O Estreito de Bering é essa aproximação entre a Rússia e o Alasca, como vocês podem observar nesse mapa. Há aproximadamente 13 mil anos atrás, esses povos atravessaram esse estreito porque essas águas oceânicas estavam congeladas. E a partir desse momento, eles passaram a ocupar todo o território americano. Essa teoria do Estreito de Bering foi refutada porque alguns pesquisadores alegam que não era possível os povos passarem por esse estreito e sobreviver durante esta rota, porque não tinha animais e nem plantas pelo caminho para eles poderem sobreviver, por exemplo. Então, a explicação mais plausível para afirmar a chegada desses povos em territórios americanos foi que eles migraram ao longo da costa do Oceano Pacífico, seja pela orla ou pelo mar. A FAPESP, essa agência de pesquisa, também aponta que esses povos pré-colombianos eram sociedades complexas e que eram bem mais antigas, como pensávamos. Elas surgiram na mesma época do nascimento da civilização egípcia ou da civilização mesopotâmica, por exemplo. Nós precisamos compreender que os povos pré-colombianos eram sociedades complexas, sociedades hierarquizadas socialmente, com atividades econômicas, cidades construídas, povos organizados em suas manifestações religiosas e culturais, porque os europeus tratavam esses povos como se fossem povos primitivos, que não eram civilizados como os europeus. Mas é lógico que isso era um ponto de vista deles, a partir de outros povos. Vocês podem, por exemplo, perceber estas imagens. Nós temos imagens de construções no Brasil, ali em Ouro Preto, por exemplo. Nós temos imagens de uma igreja barroca, a última imagem, construída no México. São as sociedades americanas. Mas as outras imagens são desses povos chamados de povos pré-colombianos, os povos que já habitavam aqui antes da chegada dos europeus. Podemos perceber as ruínas de Machu Picchu, no Peru, podemos perceber a pirâmide no México. Isso nos demonstra o seguinte: como esses povos eram organizados em suas sociedades, em sua arquitetura, em sua cultura, em seu modo de ser, antes mesmo da chegada dos europeus. O que tira um pouco esse mito de serem povos primitivos, menos desenvolvidos que os europeus, conforme eles mesmos acreditavam na época. Bom, esses povos são chamados de povos pré-colombianos. Nós encontramos ali na América Central os maias e os astecas, por exemplo. E aqui na América do Sul, os incas, que estavam aqui por toda a região onde hoje é o Peru, por exemplo.
que era uma sociedade muito bem organizada e que foi dizimada no confronto com os europeus espanhóis. No território brasileiro, viviam aproximadamente 3 milhões de pessoas falando mais de 1.000 línguas. Os povos indígenas aqui no Brasil se dividiam nos grupos Tupi, Gê, Caraíba e Aruaque, além de grupos menores. Os indígenas que encontraram os portugueses na chegada aqui em 1500 foram os Tupis. Vocês podem perceber nesse mapa que se trata dos povos pré-colombianos e a área que eles ocupavam. Esse mapa, estando nítido ou não para você nessa videoaula, você pode perceber ele todo colorido e como demonstram várias áreas ocupadas por vários povos diferentes, por vários grupos étnicos diferentes. Inclusive os nomes ali nós podemos perceber no decorrer do mapa em todo o continente americano. Isso nos demonstra quantos povos já habitavam aqui antes da chegada dos europeus. Bom, como eu já havia afirmado, os indígenas que realizaram contato com os europeus foram os tupis. Cada aldeia aqui no litoral dos tupis tinha uma população que variava de 500 a 3.000 pessoas. E os povos não tupis eram chamados de tapuias. Como existia uma variedade de etnias indígenas muito grande, os indígenas sabiam conviver com as diferenças. Isso justifica o fato deles terem recebido de forma pacífica os europeus, que para eles era algo diferente, eram pessoas diferentes e que despertava então a curiosidade de conhecer. Existe um documentário na Netflix chamado Guerras do Brasil e o episódio número 1 demonstra essa relação dos indígenas com o contato com os europeus. Vale a pena assistir. Esse mapa apresenta os principais povos indígenas no Brasil. Então nós podemos perceber ali os povos tupis, Gê, Arawak, Caraíba, entre outros, esparramados por todo o território brasileiro. Lembrando que os indígenas estavam esparramados pelo território brasileiro e à medida que os portugueses foram avançando com a sua colonização, esses povos indígenas, para fugir do confronto com os europeus, que inclusive tentaram escravizá-los, eles foram morando mais para o interior do território. E também a população indígena chegou a ser dizimada no contato com os europeus, nos conflitos que ocorreram na tentativa de escravizá-los. Os europeus tentaram escravizar esses indígenas e eles resistiram. Isso fez com que ocorressem muitos conflitos. Também no contato com os europeus, eles adquiriram muitas doenças até então desconhecidas e que eles não tinham imunidade para isso, o que levou esses povos também à sua extinção. Esse mapa já demonstra o domínio dos europeus do século XVI ao século XIX. Você pode perceber de cor amarela, ali onde hoje é o território brasileiro, o domínio português, de cor rosa o domínio espanhol, e as cores verde e lilás, o domínio britânico e o domínio francês. Isso também nos faz perceber que a maioria dos países hoje da América Latina, por exemplo, foram colonizados pelos governos espanhóis. Como ocorreu o processo de colonização na América Latina? Bom, os portugueses e espanhóis desenvolveram as grandes navegações. A intenção era chegar na Ásia por meio do oceano, em busca de especiarias ali onde eles chamavam de Índias Orientais. Cristóvão Colombo propôs ao governo da Espanha dar a volta no planeta para chegar na Ásia. Isso fez com que eles chegassem em 1492 no continente americano. O governo português, não querendo ficar para trás na exploração desse novo mundo, em 1500 envia Pedro Álvares Cabral e a sua frota para as terras brasileiras. Por que este continente se chama continente americano? Porque os europeus perceberam que ali não se tratava das Índias Orientais, tratava-se de um novo continente.
O homem que chegou a essa conclusão se chamava Américo Vespúcio. Bom, os europeus então chegaram nesse novo continente e começaram a colonizá-lo. Colonizar significa dominar um território, explorar os recursos naturais e usar mão de obra escrava. Os colonizadores, eles eram chamados de metrópoles, e as regiões exploradas eram chamadas de colônias. Era dessa maneira que se estabelecia o comércio internacional naquela época. Essa imagem que vocês estão observando é a primeira divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho se trata da relação comercial entre diferentes áreas do mundo. Vocês podem perceber, as metrópoles enviavam para as colônias os produtos manufaturados, produtos trabalhados em fábricas, e as colônias, por sua vez, enviavam para as metrópoles os metais preciosos, alimentos, matérias-primas e escravos. Nós já podemos perceber nesta relação, em poucas palavras, que as metrópoles enviavam para as colônias os produtos caros e as colônias, de uma certa maneira, tinham que pagar as metrópoles com produtos considerados mais baratos, que são as matérias-primas. Ou seja, tinham que enviar para as metrópoles uma quantidade muito maior desses produtos em relação ao que elas recebiam. Disso se tratava o processo de colonização. Na América anglo-saxônica, a colonização ficou conhecida como colonização de povoamento, pois se tratava da fixação dos colonizadores ingleses naquele território. E essa colonização de povoamento possui características históricas diferentes do que ocorreu aqui na América Latina, que nós chamamos de colonização de exploração. A colonização de exploração, além da busca por ouro, também houve a expansão de agricultura tropical, o que interessava muito aos europeus. Portanto, tanto o governo espanhol quanto o governo português, o que interessava a eles não era propiciar um desenvolvimento local na América Latina. Era, sim, explorar as suas matérias-primas. Somente a partir do século XIX é que essas colônias começam a se tornar independentes. Por exemplo, o Brasil ficou independente do governo de Portugal em 1822. Mas ser independente não significava que essas nações da América Latina eram fortes economicamente, o que ajuda a explicar o fato desses países serem considerados países subdesenvolvidos, pois, apesar de se tornarem independentes politicamente, essas nações foram exploradas em seu período colonial, o que não deu a elas, obviamente, uma independência econômica. Mas isso é um assunto para a próxima videoaula. Um abraço.